isso é uma consequência disso. Bom, qual foi o ganho aí? Quer dizer, até agora não deu para se perceber qual foi o ganho. Quer dizer, ao invés de começar de cima para baixo, eu vim ordenando de cima para baixo, eu vou começar de baixo para cima. Mas o ganho é o seguinte, é que as folhas, né, não precisam ser borbulhadas, entre aspas. Nós não precisamos aplicar o algoritmo de borbulhamento nas folhas. Então nós já temos um monte de nós aqui, o nó 43, o 27, o 30, 44, esses nós aqui das folhas que não têm filhos, que nós não precisamos aplicar a função de borbulhamento para o 30, para o 34, para o 27, porque eles são folhas, eles não têm filhos. Então, eu eliminei aqui a aplicação de 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes a chamada da função de borbulhamento, porque eu não preciso mais chamar para as folhas. Então, eu começo a chamar a partir dos nós que, eventualmente, ou que realmente tenham filhos. E como é que eu faço isso? Então, existe uma formulazinha, que é pegar o tamanho da matriz dividido por 2 subtrair de 1, pega a divisão inteira delas, e eu encontro a posição do primeiro elemento que eu vou começar a aplicar a função de borbulhamento. Então, eu aplico a função de borbulhamento primeiramente a esse nó, depois a esse nó. Então esse nó verifica entre os dois aqui quem vai para cima, quem que desce ou quem que fica, ele se auto-organiza. Depois eu aplico a esse aqui, ele se auto-organiza. Depois eu aplico a esse e ele se auto-organiza em relação aos anteriores. Dessa forma eu tenho um RIP ordenado. Depois eu aplico a esse, organizo esse aqui e depois eu organizo esse baseado nesses dois que já estão organizados. Então automaticamente o RIP está organizado. Com isso eu economizei uma série de chamadas à função de borbulhamento, porque antes, o que acontecia antes? Cada vez que eu inseria um elemento, eu tinha que aplicar o borbulhamento. Então, por todos os elementos que eu inserisse na matriz, eu teria que aplicar a função de borbulhamento, para todos os elementos. Então, eu teria para n elementos, n vezes aplicada a função de borbulhamento. Nesse caso, eu tenho apenas para n sobre 2. Né? Então, eu vou aplicar a função de borbulhamento apenas n sobre 2 vezes, metade das vezes. Isso quer dizer que eu ganhei tempo na hora de aplicar a minha função de borbulhamento. Bom, e como é que seria a nova função? A nova chamada à função de borbulhamento seria muito simples. Eu crio uma variável i igual a n2, n sobre 2 menos 1. Né? Então o i vai me contar a posição que eu vou chamar a função de borbulhamento. Enquanto o i for maior ou igual a 0, ou seja, vai de baixo para cima, ele vai subtraindo o i. Chama a função de borbulhamento passando o i, quer dizer, borbulha aquele nó específico. E faço i igual a i menos 1. Então, com isso eu vou aplicando a função de borbulhamento de baixo para cima. Bom, é possível também a fazer de forma recursiva. Então, a rotina de borbulhamento de forma recursiva seria algo como definir uma função recursiva chamada organiza RIP, né, passando para ele o índice, quer dizer, eu vou organizar a partir de quanto? Então, pode ser a partir de 0, né? A partir de 0 eu vou de cima para baixo nesse caso. Mas de cima para baixo eu vou até o ponto em que o n sobre 2, o índice seja maior do que o n sobre 2 menos 1. Quando ele chegar aqui nesse valor, ele não tem mais nada a fazer, ele retorna, porque ele sabe que chegou numa folha. Chegando numa folha ele não faz mais nada. Bom, se ele não chegou na folha, ele pega e organiza os sub-hips. Né, os sub-hips do filho direito, os sub-hips do filho esquerdo, e também borbulha para baixo, chama a função borbulhar para baixo a partir do índice. Quer dizer, ele manda, esse organiza RIP aqui vai ser uma auto-chamada aqui, ela vai acabar borbulhando esse índice, ela vai acabar borbulhando tanto o filho direito quanto o filho esquerdo, e vai criar isso em cadeia, uma cadeia de chamadas recursivas para a função borbulha. É lógico que a função recursiva, ela consome recursos da máquina, então você vai ter que criar uma cópia, uma nova instância da função, ela vai sendo criada, vai sendo colocada na memória. Isso aí não é tão eficiente quanto aquele laço, que é bem mais simples e bem mais eficiente, mas por questão de elegância, né, você pode construir seus programas usando a forma recursiva sem problema nenhum. Ele será um pouco menos eficiente, mas funcionará também. Pode funcionar. Bom, o que nós temos feito até agora é utilizar pelo menos duas matrizes para fazer o nosso heap sort. Nós pegamos uma matriz bruta, pegamos todos os elementos dessa matriz e inserimos no heap. E a seguir nós retiramos todos os elementos do heap e inserimos de volta na matriz ou em uma outra matriz, uma terceira. Sendo que quando nós retiramos os elementos do heap, eles já são retirados de uma forma ordenada. Bom, isso nos faz utilizar pelo menos duas matrizes na memória. Uma para representar o heap e outra para representar a matriz ordenada. É possível economizar memória? É possível utilizar apenas a matriz? Sim, se nós tivermos
milhares de elementos e precisarmos de economia de espaço, então nós podemos utilizar uma técnica para economizar espaço utilizando apenas uma matriz. Como é que eu faria isso? Primeiro, eu tenho um heap e tenho que observar, posso observar que quando eu retiro um elemento de um heap, sobra um espaço na matriz do heap. Esse espaço na matriz do heap, a retirada, por exemplo, de um elemento 50, cria um espaço na matriz do heap. Esse espaço pode ser utilizado para a inserção do elemento que foi retirado. Com isso, eu faço o particionamento da minha matriz. Metade da minha matriz representa o meu heap e um outro espaço da matriz que vai crescendo, vai me representando a minha matriz ordenada. Bom, então a continuidade desse processo, né, se eu retirar o próximo elemento, que seria o 40, eu crio novamente um espaço vazio aqui, que eu posso preencher com esse outro elemento, esse segundo elemento que eu retirei. Então eu tenho aqui o tamanho do heap na matriz diminuiu, enquanto que o tamanho da matriz ordenada dentro dessa matriz aumentou. Repetindo o processo mais uma vez, eu retiro o elemento 30, o 20 e o 10 foram reposicionados, eu tenho novamente o espaço vazio, eu preencho com o 30 e, seguindo essa mesma lógica, eu vou aumentando o tamanho da minha matriz ordenada e diminuindo o tamanho do heap. Até chegar no último elemento. Quando eu chegar no último elemento, ele já está ordenado. Então nós construímos a matriz ordenada a partir do heap, sem a necessidade de criar ou de manter na memória uma terceira, uma segunda ou uma terceira matriz. Vamos ver agora o nosso programa número 70. Ele é muito parecido com o nosso programa 69, praticamente idêntico, com algumas pequenas modificações, exatamente para fazer o heap sort. Então esse programa, número 70, ele tem o objetivo claro de fazer exatamente o heap sort. Então o que é que nós temos aqui? Nós temos aqui a primeira coisa, uma primeira modificação foi colocar o pacote random do Python para poder ele gerar números aleatórios. Nós importamos esse pacote para isso. Em seguida nós temos a classe nó exatamente igual à classe nó que nós fizemos no programa anterior, não mudamos nada aqui. Nós temos a classe heap, que tem ali o seu construtor igual ao anterior, tem a função inserir exatamente igual ao anterior, a função borbulha acima exatamente igual ao anterior, sem modificação nenhuma, a função remover maior sem modificação nenhuma, a função borbulha abaixo também sem nenhuma modificação. A função mostra heap também não tem modificação nenhuma. Então, as modificações que nós fizemos foi, primeiro, criar a função inserir em, que ela insere um elemento direto numa posição na matriz. Então isso aqui foi uma função que nós criamos para aquela questão quando nós formos usar a mesma matriz para o duplo finalidade, tanto guardar o heap quanto inserir elementos antigos. Então, para inserir elementos, eu tenho que inserir direto na posição específica. Então eu tenho essa função inserir, que me recebe um índice, uma posição na matriz, e me recebe também um nó que eu devo inserir nessa posição. E ela simplesmente atribui a matriz índice ou nó. Então ela insere o nó na posição específica. Só isso que ela faz. A função mostra matriz é uma função nova também, que é simplesmente para mostrar e imprimir a matriz. Ela imprime os elementos em sequência na matriz, exatamente como ela está. E a função incrementar tamanho simplesmente para aumentar o tamanho atual, atualizar o tamanho atual. Bom, a seguir nós temos algumas pequenas modificações na nossa função principal. Na nossa função principal nós temos aqui, nós limpamos o vídeo, como sempre, e nós começamos pedindo o número de itens. Então nós perguntamos qual é o número de itens que eu vou colocar na minha matriz. Esse número de itens, eu crio um objeto da classe heap e passo para ele o número de itens. Então o heap vai ser um objeto que conterá a matriz de nós. Bom, então a primeira coisa que eu faço é pré-popular essa matriz com números aleatórios. Então eu gero aqui, faço um laço aqui. Então esse laço simplesmente variando de 0 a número de itens, no range de 0 a número de itens, eu gero um número aleatório entre 1 e 100, crio um objeto da classe nó e insiro, né, aleatoriamente na sequência, né, no caso pode ser em qualquer ordem, mas eu coloquei na sequência, insiro na sequência disso o novo nó que eu acabei de criar,
que contém um número aleatório. Então, a chave desse nó é um número aleatório qualquer. Cada vez que eu insiro um elemento, eu aumento o tamanho da minha matriz. Pronto, é isso aí que serve. Já gerei o meu heap, já gerei lá a minha matriz que vai conter o heap. Na realidade ainda não é um heap porque ele está com um monte de números aleatórios lá dentro. E aí a primeira coisa para a gente ver isso, ele imprime a matriz aleatória. É a matriz com os valores aleatórios. Para isso que nós criamos aquela função, mostrar a matriz. Ela mostra a matriz como instalar, após a criação dos números aleatórios. Agora ele vai começar a fazer o borbulhamento abaixo de uma vez só. Né? Com isso nós vamos ganhar aquele tempo que nós temos que ganhar. Então primeiro eu começo a partir do número de itens sobre 2 menos 1, que é o elemento que tem filhos. E começo. Enquanto o j for maior ou igual a 0, eu borbulho a partir do j para baixo. Então eu vou fazer isso até chegar o j igual a 0, que será exatamente o borbulhamento feito com raiz. Com isso eu garanto que a minha árvore agora ficou na condição de heap,